Bom dia, bom dia! Que bom que você está aí. Estamos iniciando mais um programa Mulheres de Fé em Ação e hoje nós estamos com um tema sensacional. Vamos falar sobre uma mulher maravilhosa, cheia de sabedoria da Bíblia, chamada Abigail. Então não sai daí que já já a gente volta falando sobre essa mulher. Bom dia, que bom que você está aí. Nós estamos de volta aqui, vamos falar sobre esse tema maravilhoso, não é? Aprendendo com Abigail. Nós estamos com esse tema, já o programa passado nós falamos sobre ele e nós vamos falar sobre essa mulher cheia de sabedoria e hoje tem muita coisa para a gente falar. Mas eu quero apresentar agora quem vai estar conosco nesse programa, nessa manhã maravilhosa. Você já deve ter tomado seu cafezinho. Nós aqui, já estamos aqui, ó, tomando o nosso cafezinho São Brás. Já já a gente tem um lanchinho quando termina o programa e a gente vai tomar um cafezinho e com certeza você também aí está tomando seu cafezinho e tem que ser São Brás. São Brás é o nosso patrocinador, master, e a gente aqui é muito grata ao Café São Brás por estar patrocinando conosco, por estar acreditando nesse projeto lindo para o Reino de Deus. E eu quero apresentar agora elas que estão aqui, né? A nossa querida Maísa Firme está aqui conosco hoje. Maísa, que é uma mulher de fé, uma mulher cheia de Deus também, da palavra, e tem aqui contribuído muito com esse programa. Também estamos aqui com a nossa querida psicóloga Valéria Queiroz, a top das galáxias, que eu digo a ela. Gente, ela tem ajudado muita gente, tem ajudado a gente aqui também. Então, hoje nós vamos falar sobre esse tema maravilhoso. Eu quero ler primeiro o versículo que está lá em 1 Samuel, que é uma base do nosso tema, 1 Samuel 25, que diz assim: enquanto ela cavalgava, ela é Abigail, cavalgava um jumento, descia encoberta pelo monte. Davi e seus homens também desciam, e ela se encontrou com eles. Eu vou parar até aqui. Abigail desce da casa dela, sai da sua casa para resolver um problemão. Sabe aqueles dias que a gente sai para resolver misericórdia? Um problemão, mas ela vai cheia de Deus, direcionada e se encontra com Davi. Se você assistiu o programa anterior, a gente deu aqui uma contextualizada sobre esse momento de Abigail. Mas eu quero que você leia a Bíblia também para você entender. O que você precisa saber hoje é essa sabedoria de Abigail, o que é que ela nos ensina. Então, eu quero conversar aqui com elas sobre o que nos ensina, né? A estratégia, a forma que Abigail lidou com essa situação, né? É importante vocês saberem que Abigail era casada com um homem chamado Nabal e que ele era um homem tolo, ele era um homem, falando como, para você entender, ele era um homem ruim, ele era um homem mau, né? Nabal combina com mal, então ele era um homem muito mau. Mas ele casou com uma mulher muito sábia, uma mulher de Deus. E às vezes isso acontece, né, irmãos? Então, assim, quem é solteira aí, já fique ligada, case com um homem de Deus. Não vá casar com um homem mau, como Nabal. Case com um homem de Deus. Você só tem uma escolha na sua vida, é escolher o seu marido. Falando com você, que é solteira, chama aí a tua filha solteira para escutar isso, para ela fazer uma escolha sensacional, guiada pelo Espírito Santo de Deus, né? Porque essa mulher era casada com esse homem mau, não é mais? Mas ela desce para resolver esse problema que Davi queria matar todos da sua casa. E nós falamos vários pontos no programa passado, mas eu queria falar sobre um. Ela é uma profeta de Deus, ela é usada naquele momento como uma profeta de Deus, porque quando ela vai falar com Nabal, com Davi, ela fala que ele tenha cuidado com o que ele vai fazer, está pensando em fazer, porque se ele fizer, né, aquela desgraça que ele estava pensando em fazer, ele vai também manchar a grande missão que Deus tem para a vida dele, que era de reinar sobre Israel. Não é lindo, né, Maísa? Que ela dá aquela palavra, faz ele pensar. É interessante como Abigail, ela é inteligente, estratégica, é aquela mulher que sabe onde está pisando. Apesar da situação difícil que estava, né? E nas nossas vidas muitas vezes acontece isso
E a gente toma, às vezes, decisões erradas, né? Vamos para lugares que vai trazer mais confusão, mais dificuldade. Ali, às vezes, não conclui o que deveria ser feito e acaba destruindo mais ainda. Mas ela foi uma mulher que trouxe entendimento para aquele homem que ia destruir a casa dela. Ela lutou pela casa dela, ela lutou pela vida da família dela. Né? E o que foi importante foi ela entender e passar para ele o que era necessário para que não acontecesse isso. E ela levou toda a sabedoria, toda a estratégia, toda a inteligência, tudo que Deus deu na vida dela para mudar aquele quadro. E foi extraordinário. Ela era uma mulher de visão, né? De visão, porque ela vai já sabendo quem era Davi. Esse homem, ela ouviu falar que Samuel ungiu ele, porque todo mundo ficou sabendo. Então ela ouviu falar que ele era ungido e que provavelmente ela sabia que provavelmente em pouco tempo Davi estava realmente recebendo a coroa, né, do reinado. Então ela era uma mulher de visão. E é isso que nós devemos fazer na nossa casa. A gente precisa ter visão das coisas. Não agir no momento como as circunstâncias estão se apresentando. Você precisa agir de olho naquilo que Deus já disse que vai fazer. Né? Então, Deus falou para ela, ele vai ser rei. Então, se ele fizer isso, o nome dele vai ficar falado, vai ficar manchado, vai ficar feio para ele. Então, ela vai e coloca isso. Então, é isso, eu vejo, sabe mais aqui? É isso que nós precisamos fazer na nossa casa. Olhe, cuidado, porque se você faz isso, você vai perder isso, não é? As consequências. Então, é uma mulher que ela vê o futuro. Lá em Provérbios diz, né, que a mulher sábia, ela vê o futuro, ela já se alegra com o futuro. Então, a gente tem que viver olhando para o que Deus disse que vai fazer. Tomar atitudes na hora, no momento, no calor, como você disse, isso não é uma sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus é você ter calma, ter paciência, como ela fez. Eu imagino aquela mulher, a firmeza que ela foi falar com ele. Ter calma, paciência, né? Vamos dizer assim, ela foi, parecia uma rainha falando com o rei. E futuramente ela vai ser a rainha, né? Então parecia uma rainha falando com o rei, a categoria que ela foi. Então eu vejo que nós mulheres precisamos ser assim. Ter a visão do futuro, do que Deus tem para fazer na nossa família. Não é, Valéria? E aí, né, eu acredito que tem muitas mulheres perguntando assim, meu Deus, essa mulher é fantástica. Essa mulher, será que existe? A gente consegue ser essa mulher, não é? Porque você vê que ela tem uma capacidade de controle emocional muito grande. Ela é uma mulher altamente controlada emocionalmente, né? Tem uma mulher de visão. E para a gente chegar a isso, a gente tem que se trabalhar, não é? Não é assim da noite para o dia, num piscar de olhos. A gente tem que fazer um tratamento emocional conosco mesmo. Né? Porque a tendência de cada um de nós hoje é a gente se estressar muito, a gente não ter paciência com as coisas, uma série de coisas e aí a gente também vai se justificando. Mas eu estou assim muito nervosa por causa disso, por causa daquilo. Mas eu acredito que se você for analisar essa mulher, como Sandra falou, ela era casada com um homem mau. Homem difícil. Um homem difícil de lidar. E essa mulher estava ao lado desse homem difícil. Então imagine como essa mulher, ela tinha esse controle emocional. O que levava essa mulher a ter tanto controle emocional, né? A ela viver, por exemplo, numa hora dessa, ela não foi já dizer, meu Deus, esse homem de novo fazendo loucura, tipo isso. Esse homem de novo fazendo isso. Não, ela já foi o quê? Como é que eu vou agir para salvar essa situação? Ela não foi olhar para a dificuldade dele e reclamar de novo. Não, ela foi pensar numa estratégia que ela pudesse se sair bem. Então, olhe como ela andava sempre em muito equilíbrio. E via bem o marido que tinha. Ela conhecia. Então, não adiantava ela ir lá para ele. Como é que você fez um negócio, reclamar com ele? Olha que interessante, né? Não adiantar nada. Né?
Não Porque ia. sabia como é que era a índole dele, como é que ele agia, que ele não respeitava ninguém, era uma pessoa que não tratava as pessoas como que merecia. Então ela fez conforme... Então eu vejo Ia. como Tinha ela que foi fazer, sábia, até como ela era sábia para manter esse casamento. É, Né? sim, A verdade. sabedoria, e quem estava ao lado dela era Deus. Claro. Só Deus para estar ao lado de uma mulher, aguentar todo um processo desse ao lado de um homem mau e ela continuar lá ao lado dele e pensando sempre o quê? O que é que eu posso fazer para ajudá-lo? O que é que eu posso fazer para minha casa se manter em paz, em harmonia, onde eu vejo a presença de Deus? Porque olha, é uma luta grande, né? Mas é lindo essa luta dela. É linda, é linda. maravilhosa. Porque ela, como vocês disseram, tanto Maísa como Valéria, ela vem nessa perspectiva, ela vai nessa perspectiva de resolver. Eu acho interessante porque, como a gente estava falando aqui, ela casou com um marido difícil. Então, hoje a gente vê que tem mulheres que casam com maridos, que elas têm seus maridos e eles nem são tão difíceis assim. Tem mulher que casou, eu vejo, tem amigas assim, mulheres que casaram com homens tão bons, com homens assim que são verdadeiros sacerdotes da casa, né? E às vezes a mulher não tem sabedoria para ter domínio Ela daquele quem casamento, cria confusão, né? Ela é quem é a geradora da confusão. Então, amiga, tenha cuidado, valorize seu marido que não é difícil, que é um marido que você vê que está muito para lá da média, valorize. Mas também é uma palavra para você que casou com um marido difícil, entre nessa perspectiva de Deus, né? Busque a Deus, porque eu tenho certeza, Valéria e Maísa, que uma mulher que ela casa com um marido difícil, ela buscando em Deus, você fez até uma pergunta, você perguntou aí, como essa mulher levava o dia a dia dela com esse homem difícil? Onde ela ia buscar força para lidar com um homem difícil? Não tem outra, com Deus. Inclusive o nome de Abigail significa alegria. Meu pai é a minha alegria, é o significado do nome dela. Então, ela sabia que Deus era a sua alegria. Então, a sua alegria não está no seu marido, não está nas pessoas. A nossa alegria está no Senhor. A nossa alegria vem de Deus. Eu imagino, Valéria, que ela estava o tempo todo, a minha alegria vem de Deus. Naqueles momentos como esse, difícil, não é? Como você disse, Maísa, nem para ele ela foi contar. Ela só disse depois. Inclusive, ele morreu depois disso. Mas isso é outra história. Mas ele morreu, né? Ela vai dizer depois, ela não sai de casa e vai combinar com ele. Porque tem horas, minha amiga, que se você está lidando com uma pessoa difícil, você sabe qual é a resposta dele. O caminho que você tem que já trilhar. sabe exatamente qual vai ser a resposta. Então, se você for, você vai perder. Então, você vai ter que... É você e Deus. É você e Deus. Então, ela ali... ela se agarrava com Deus, Valéria, eu não tenho dúvida que ela, de manhã, eu acho que ela dizia, meu Deus, vai começar tudo de novo, mas Senhor, Tu és a minha alegria, Tu és a minha alegria, então eu vou me alegrar no Senhor. E Deus honrou muito a vida de Abigail. Honrou, porque com certeza ela buscava muito o Senhor, de uma forma tal que eu fico analisando aqui, que ela já tinha dentro dela enraizado o quê? A sabedoria já estava nela. Todo dia está lá, né? Diante Você das coisas. Você falou a questão de todo dia. E como falando, pessoas difíceis, todo dia você tem que estar orando. Senhor, como é que vai ser hoje? O que vai ser hoje? E assim vai. E buscando em Deus a alegria e buscando em Deus a solução. Porque ela era uma mulher cheia de solução, né? Eu vou resolver. Ela imaginou, vou voltar para casa, ele vai estar aí, ó, nessa rede, nessa cadeira. Já tá Depois tudo eu resolvido. conto e já está tudo resolvido. E eu tô viva. Gente, precisa de muita sabedoria realmente para lidar com as situações da nossa vida, né? Do nosso dia. Nós estamos aqui terminando o bloco, mas já a gente está de volta falando sobre a sabedoria de Abigail. A São Brás sabe que o café faz parte do seu dia a dia. Por isso, quando você escolhe o café São Brás, pode ter certeza que está levando um produto com mais alto padrão de qualidade. São grãos cuidadosamente selecionados
que proporcionam um aroma marcante e um sabor irresistível. Com São Brás na xícara, cada momento é pura emoção. Café São Brás Família e Extra Forte. O sabor que mexe com você. Chegou o Favoritaço, a oportunidade perfeita para caprichar nas compras sem pesar no bolso. Encha seu carrinho com os melhores produtos e garanta ofertas simplesmente imperdíveis. Você não pode perder essa mega economia. Venha logo e aproveite os preços mais irresistíveis do ano. Venha conhecer a maior economia da Zona Sul. Atacado Favorito Ayrton Senna. Que bom que você nos esperou, que bom que você está aí. Nós estamos aqui conversando com elas, falando sobre Abigail, sobre essa mulher sábia da Bíblia. Meu Deus, como a gente está aprendendo aqui, não é, Maísa e Valéria, sobre Abigail. E aí, falando sobre ela, né, a gente falou vários pontos nesse bloco anterior, mas uma coisa que eu vejo, meninas, em Abigail aqui também, é que ela não foi uma mulher acomodada. Ela não era acomodada. Do jeito nenhum. Ela, quando viu a situação chegar, bater, o problema bater dentro da sua casa, que não era um problema pequeno, era um problema de ameaça de morte, né? Não era uma ameaça de morte também. Davi não disse, eu vou lá e mato Nabal. Davi não ia matar só o marido, Davi ia matar todos, inclusive ela. Então ela não se acomoda, ela vai, não fala com o marido, que a gente já até falou sobre isso, mas ela resolve. É isso que a gente tem que fazer, né? Tem coisas que tem que ser feito e precisa alguém fazer. Então a mulher sabe, ela faz, não é? Ela age. E age de qualquer forma. Isso movendo da melhor forma, tudo, né? Da melhor forma, né? Da melhor forma. Analisando assim uma casa, um lar, né? Às vezes o marido difícil, ou então o marido assim disperso, uma pessoa que você não pode contar com ela. Isso. Muitas vezes você tem um marido assim ao seu lado que você não pode contar com ela, mas também muitas vezes é a mulher mesmo que toma a frente, né? Mas tem situações que é necessário ir. É um filho que precisa de uma ajuda ali naquele momento e se você recuar, não vai dar certo. São muitas coisas. Então, a posicionamento, né, que é a palavra mais certa, né, o posicionamento que nós mulheres precisamos ter no nosso lar é o posicionamento de proteção, de guarda, de cuidado, né? Entender que é nosso lugar, é nosso reino, nosso palácio, é a nossa casa. É a nossa nação. É a nossa nação, não é os outros. Às vezes a gente olha tem que ter o fulaninho, tem que cuidar daquele fulano, e muitas vezes a gente esquece da nossa casa, esquecemos daquilo que é mais importante, que foi dado por Deus para a nossa vida, é a nossa família. Então, que ela tem que ser cuidada de qualquer forma. Então, se levantar, se posicionar e falar assim, não, a minha casa, eu tenho que tomar conta dela, ela é minha, então eu vou cuidar como deve ser cuidado. É verdade. Então, uma mulher dessa, ela não pode ter, a mulher ousada, ela não pode ter medo, né? Se ela for ousada, porque na verdade o medo é uma coisa que está na gente. A gente pensa, por exemplo, com certeza a Abigail, ela foi, eu vou fazer isso, mas... Foi com medo. Foi com medo, ela foi com medo, porque era uma atitude muito, né, assim, enorme o que ela estava fazendo e sem o marido precisava saber, de coragem, né? Então ela precisava de muita coragem, mas ela foi ousada. Então a gente precisa ser ousada. A mulher, ela tem esse papel. A mulher, ela é muito importante dentro de uma casa. Ela é a coluna da casa. Ela que edifica, né? Jesus disse, né? A mulher sábia edifica a sua casa. A casa. Então ela geralmente a gente fala muito, né? Tem uma tendência ao povo dizer que a gente fala muito, conversa muito, muita coisa, mas a mulher, ela é importantíssima dentro de um lar, ela tem um papel importantíssimo. E se for uma mulher medrosa, que não tem coragem, que diz, eu não tenho condições, eu não vou conseguir,
essa mulher ela está fadigada, a família, a ver realmente a casa cair, como diz a história, né? No popular. Então, a mulher ela tem que ser forte. Se você está passando, se você sente que você não é essa mulher forte, essa mulher corajosa, essa mulher audaciosa, você vá buscar ajuda, porque a mulher, no tempo de hoje principalmente, ela precisa, porque os filhos precisam muito hoje de uma mãe valente, de uma mãe forte, que possa dar esse suporte emocional, psicológico ao filho. Porque se for uma mulher fraca emocionalmente, há uma tendência muito grande dessa família ela ficar fraca, dessa família ela tem uma tendência a facilmente se esfacelar. Então, é esse o conselho que eu dou como psicóloga. Aproveitando essa mensagem aqui de Abigail, nós temos que ser uma Abigail. Não é fácil ser uma Abigail, porque a Abigail, ela tinha muito a presença de Deus na vida dela. Sem a presença de Deus também não vamos chegar lá. Não, sem Deus não existe aquela sabedoria de Abigail, né? Não Porque existe. a sabedoria dela era de Deus, alto, vem do alto. Então, é ter essa fé, que realmente se posicionar com Deus, pegar Deus assim com a mão mesmo e dizer, você vai comigo, Senhor, e as outras coisas, essa sabedoria vai ser acrescentada e você vai ver as mudanças que vão acontecer na sua vida, na sua família, com os seus filhos. Se posicione, porque a mulher ela tem que se posicionar. Exatamente. Em sabedoria, né? A maior posição da mulher é a sábia. E aí, vocês estavam falando, e eu estava passando um filme aqui na minha cabeça, que eu tenho uma Abigail na minha vida, né? A minha Abigail é a minha mãe. Eu me lembro que minha mãe, ela era assim, ela que fez a gente crescer, avançar, ter perspectiva, estudar. E ela vivia num ambiente como Abigail e Nabal, porque meu pai bebia muito, meu pai era um alcoólatra, ele bebia, ele acordava para beber e assim, era todos os dias e era um relacionamento muito, muito, muito complicado e a minha mãe era a Abigail, ela fazia, vocês falando aí, não se acomodava, mamãe, ela fazia o que tinha que fazer, ela acordava de manhã, papai ia acordar com raiva, brigando, enchendo, sabe, a cabeça dela, mas ela acordava a gente tudinho, Maís e Valéria, de manhã. Eu me lembro como hoje, fazia o café da manhã, a cozinha já estava pronta, era quem levantava a gente, a cozinha estava pronta, a comida estava pronta, colocava a gente para ir no ônibus para Natal. A gente morava em Macaíba e a gente ia para Natal. Ela colocava a gente no ônibus e voltava para trabalhar. Quando a gente chegava, estava almoço na mesa e papai bebendo. E papai discutindo com ela. Muitas vezes ele bebia o dia todo e era quebrando as coisas em casa. Mas a nossa casa tinha uma sábia que levantou a casa, que até hoje todos os meus irmãos se perdeu. E eu, Coisa linda, né? todos debaixo da graça de Deus. No Senhor, foi lindo você falar que a mulher, ela precisa ter essa força que só vem de Deus, né? Ela tem essa força de Deus. Então, se você tem em casa um marido difícil, um marido complicado, né? Um marido que não tem a mesma, né, sabedoria que você, então você busca em Deus e vai valer a pena você investir nessa família. Ela não desistiu também da família dela, você vê, né? Ela não desiste da família dela, ela vai até o fim, até Deus ser usar de justiça naquela casa, né? Porque Deus, não foi Deus foi lá e resolveu a situação, né? Por ela, porque eu acredito que também devia ser muito difícil lidar com ele, né? Eu fico bem. Eu acho que ele era pior do que meu pai. Com certeza. Mas olha só, Com certeza, mas né? como você falou, como é importante o papel da mulher, harmonizando uma casa, cuidando da mente das crianças, né? Olha, eu não lembro, se você falar assim, exatamente, mas porque eu não lembro da casa em desordem. Eu lembro dela com a gente. Era a hora do almoço, era a hora do jantar, era a hora de levar para a escola, ela acordando indo para a padaria. Um dia ela fazia o que podia, Maísa. Ela fazia o que ela podia. E é interessante, por isso que eu digo que ela é uma Abigail, porque ela não se acomodou diante da situação. Ela não foi para uma cama ficar chorando
se lamentando porque o marido não valorizava a mulher que tinha, E né? nem ela brigava. Não, E ela outra- não e outra brigava. coisa- Vai falando mal dele, porque Não, tem não muita fala mulher que faz importante é isso, vai isso. falar mal. Importante é isso mesmo que você está falando. É. Que ela não ficar botando os filhos contra o pai. É. Né? Assim como a Abigail, ela se levantou e foi. Ninguém fala em filhos, ninguém fala que os meninos, ninguém fala de nada. Na palavra não está dizendo isso. Pegou o menino, botou do lado e foi. Não. Ela foi sozinha. Né? O exemplo da irmã Celeste, que é a mãe de Sandra, é Abigail. O importante como a casa. Os filhos cresceram, nenhum se perdeu. Né? Você é um exemplo muito, muito vivo do começo de que foi a criação com aquele pai, né, difícil, aquele pai com situação que fazia com que trazia medo, trazia insegurança para dentro de casa, né? Tudo isso trouxe ali para a sua casa e, na verdade, hoje vocês passaram por situação difícil, precisam de alguns acompanhamentos, sim, né? Mas todos estão bem, todos sobreviveram, né? Todos tiveram um posicionamento assim diferente, porque sua mãe foi importante. Por causa dela. Por causa dela. Porque ela procurou tudo viver em exatamente, equilíbrio. ela foi um muito instrumento de importante. Deus, né? Porque ela tentou sempre sempre manter o equilíbrio, por mais que eu acredito que ela passou por momentos dificílimos de manter esse equilíbrio, mas ela fazia de tudo para manter o equilíbrio no lar da casa e a coisa não ficar pior. Não ficar é? pior. Porque ele já sabia que quando ele chegasse, né, já ia ter uma confusão. E ela estava ali já, mantendo a calma. Imagina o coração bem pequenininho. Ai, meu Deus, quando ele chegar, Jesus, me dá sabedoria, como é que eu vou agir, não é? Mas ela sempre buscava esse... E é impressionante, viu? Eu pensando aqui, como a gente, quando busca a Deus, Ele não nos abandona. Claro. Como Ele chega, dando a gente um vigor, não é? Uma saúde. É uma coisa importante que tem que falar para você que hoje tem uma família que você olha assim, não vê solução para sua casa. Nós estamos falando de um Deus que dá sabedoria, dá estratégia, dá inteligência para que você possa mudar a sua casa. Sua casa não está perdida. Sua casa pode ter um Deus que entra, na palavra de Deus diz assim, que Ele bate a porta. Ele bate a porta e fala assim, que se você abrir a porta, Ele vai entrar na sua casa e vai cear com você e você com Ele, você e toda a sua casa e tua família, botar numa mesa e fazer aquilo que Ele precisa fazer e mudar a sua história. Então nós estamos falando de um Deus que foi no passado, na vida de uma mulher sábia, inteligente, uma mulher cheia de estratégia, cheia de Deus. Vimos a história da irmã Celeste, a mãe de Sandra, que é de hoje, né? E Ele pode fazer na sua casa e mudar a sua história e fazer a coisa diferente e fazer dos seus filhos que hoje pode estar estressado, perturbado, olhando para si, cadê pai não está chegando, vamos se esconder, para um pai que é amoroso, um pai que pode mudar. Deus pode, porque Deus muda toda a história. É verdade. E nós sabemos que Deus pode mudar a sua casa também. Deus pode mudar a sua casa, Pode, com toda certeza. Uma coisa também que eu não queria deixar de passar aqui sobre Abigail é que ela foi uma intercessora. Ela intercedeu. Quando ela entrou ali naquela situação, ela intercedeu pela sua casa, quando ela disse, eu vou me colocar no lugar de quem? De Nabal. Ela se colocou no lugar do marido e foi mesmo para enfrentar um exército de Davi, porque não era um qualquer exército, não é? Ela não foi enfrentar qualquer exército, ela foi enfrentar, se Davi não fosse com Abigail, ela morria lá. Então ela foi nessa perspectiva, eu posso morrer ou não. Então quando você intercede por alguém, você se coloca no lugar de alguém, o que vier para ele vai vir para você, mas com Deus, quando você vai para interceder, você vai sair dali, abençoa o outro, quem você for interceder, e você também recebe a sua recompensa. Então ela foi uma mulher intercessora. Ela intercedeu por Nabal, pela sua casa e por Davi. Ela também intercedeu por Davi, porque quando ela começa a dizer para Davi, né, Davi, não faz isso, porque se você fizer, você vai ser conhecido como um homem de sangue, matar uma família toda, né? Então, assim, ela foi uma intercessora realmente
que você possa ter essa sabedoria de Abigail, interceder pela sua casa, interceder pela sua vida, pelos seus filhos, né, pelo seu marido, porque Deus, Ele conta com você, com a sua sabedoria. Que Deus te abençoe, que você tenha uma excelente semana debaixo da graça do Senhor e até o próximo sábado, se Deus quiser.